Dizem que a história sempre se repete, como farsa ou como tragédia. Seja como for, para a gente entender melhor a história, tem que lançar um olhar para os fatos e pessoas que não conhecemos. E também para as pessoas e fatos que a gente acha que conhece. Já é carnaval! Pedro, francamente. Ele era um galanteador. Lado B. Como assim? Fake news! Independência ou morte! Eu sou o Eduardo Bueno e esse é o B de Brasil. É impossível falar da independência do Brasil sem falar de Dom Pedro. Afinal, o primeiro imperador do Brasil passou a vida dividido entre dois mundos, entre dois continentes, entre uma família que o tratava ou com indiferença ou com rigidez excessiva, entre as mulheres que tanto amou e que ao mesmo tempo abandonava sem remorso, entre a vida pública e a privada. De qualquer maneira, a independência do Brasil está ligada à história da independência pessoal de Dom Pedro. Será que funcionou para ele e para o Brasil? Que espécie de grito foi esse? Um grito de socorro? Help! I need somebody! Ah, esse quadro me parece assaz incorreto. Subimos a calçada do Lorena em mulas, não cavalos. Como assim cavalos? Nem o bucéfalo de Alexandre o Grande aguentaria a subida da Serra do Mar. E eu não luzia uniforme de honra. Pra que uniforme no meio daquela lama toda? Ah, o povo não conhece mesmo o seu imperador. Posso lhe chamar de Dom? Dom? Melhor do que decorar o nome completo do paciente, né? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Olha, estivesse eu num bom dia e dar-te-ia um par de vergastadas. Mas que insolência! Calma, calma, relaxa, que aqui é um lugar de relaxamento. A gente pode começar pelo nosso príncipe encantado, Dom Pedro. Né? Como é que é a sua relação com Dom Pedro? De príncipe a sapo, né? Como eu digo sempre. Como todos nós, né? O nosso príncipe barra sapo era uma figura absolutamente humana, demasiadamente humana. E eu acho que é nessa, digamos, é dessa perspectiva que a gente deve olhar. Ah, eu estou cansado, sabe? Eu sofro do estômago. E esse calor deixa-me com os bofes de fora. Refresque-se, Dom. Ah, mas que sortilégio é esse? Será Messias um bruxo? Mais ou menos. E pro estômago, que tal chá de goiabeira? Quem falou que eu gosto de chá de goiabeira? Olha, tá nos anais. Naquele 7 de setembro inesquecível, 1822, ali no sopé da serra, em Cubatão, quando estavas com revoluções estomacais, te ofereceram um chá de goiabeira. Olha, Messê é realmente um bruxo, sabe tudo. E me diverte. Distrai dos pensamentos mortificantes. Pensamentos mortificantes. Que pensamentos seriam esses, Dom? Lugares, pessoas, prazeres que viram deveres, amigos que viram inimigos. Case com uma, não, case com a outra, não case. Diga que fica, diga que vai. Grite, Dom Pedro, grite! Cale-se, Dom Pedro, cale-se! Afasta de mim esse cálice! Quem sabe a gente começa desde o começo. O começo foi
no Palácio de Queluz, perto de Lisboa. Foi lá que eu nasci. O meu quarto estava coberto de pinturas, muitas do Dom Quixote. Lembra da investida dele contra os moinhos? A neblina de sua nobre loucura fez Dom Quixote confundir moinhos de vento com gigantes. Montado em Rocinante, a mula que ele pensava ser cavalo atacou um deles. No fundo, essa é a vida de um monarca. Tentar reconhecer o que é gigante e o que é moinho de vento. Na vida, na política, nos amores. E quando terá o Dom enfrentado o seu primeiro gigante de vento? Acho que foi quando eu tinha 10 anos. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808, Dom Pedro tinha apenas 10 anos de idade. A mudança se deu porque seu pai, o então príncipe regente Dom João, negou-se a participar do bloqueio continental que Napoleão Bonaparte queria impor contra o Reino Unido. Você tem a França junto com a Espanha bufando no teu cangote do lado da fronteira. Do outro é mar e você tem Inglaterra. O que você vai fazer? Tipo, você é pequenininho, não tem exército. Então ele enrolou todo mundo quanto pôde. Nas memórias do Napoleão, no exílio, ele vai falar que o Dom João foi o único príncipe que o enganou. Né? Enrolando bem todo mundo, ele foi fazendo o que ele queria do jeito que ele conseguia. Né? E assim, em vez de ficar em Portugal e se arriscar a ser deposto, Dom João preferiu deixar a França invadir seu país e transferir o centro das decisões para o Brasil. Essa área aqui, que é toda grama, hoje era o mar. E foi exatamente nesse cais, à sombra do monumento do mestre Valentim, Dom João e a família real desembarcaram no Brasil e pela primeira vez puseram os pés no Rio de Janeiro e se dirigiram longamente para lá, ó, onde fica o Paço Real. Mas eles não ficariam muito tempo ali, não, porque aqui o povo jogava os dejetos e era um lugar muito mal cheiroso. Então, eles se transferiram para a Quinta da Boa Vista. Pedro pôs os pés no Rio de Janeiro pela primeira vez no dia 8 de março de 1808. Dizem que seu fiel companheiro durante toda a viagem foi o livro Eneida, de Virgílio, e na versão original, em latim. Em latim, aos 10 anos. Superanda omnis fortuna ferendo est. Impressionante. Agora, qualquer um que leu a Eneida sabe que é a história de um cara, o Enéas, que foge da guerra de Troia carregando o pai às costas. Alguma identificação com isso, Dom? Eu nunca carreguei meu pai. E ele nunca me carregou. Eu admiro a figura do Dom João. Acho que ali é uma personagem muito pouco lembrada, muito vilipendiada. E eu admiro muito essa figura. Ele aceitou o papel de bobo porque era o papel que dava para ele se esconder e conseguir fazer a política dele. Em 1808, ele abre os portos, então finalmente o Brasil está livre para comercializar com outras nações, sem passar obrigatoriamente por Portugal. Em 1815, no finalzinho de 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, em igualdade com Portugal, e forma efetivamente o território. O Dom João, ele, como vários outros Braganças, não estava preparado para assumir o trono. Né? Ele é o segundo filho da Maria I. Dom João não fora criado para ser rei. O trono deveria ser ocupado pelo seu irmão mais velho, Dom José. Mas Dom José morreu de varíola, porque a mãe, a rainha, Dona Maria, não quis vaciná-lo. E dizem que foi justamente essa morte que tornou Dona Maria louca. Na verdade, foram uma sequência de 7, 8 mortes. E ela não era tão louca assim. Mas o fato é que Dom João cresceu sendo relutante, distante, omisso na sua relação com os filhos. E aí ele tem que assumir, né, como... tem que começar a gerar herdeiros, já começa por aí. Ele casou com uma menina de 10 anos, ele tinha 18 quando ele casa com a Carlota Joaquina. Ele brincava de cavalinho com ela, era uma criança quando chegou. Então eles vão começar a ter relacionamentos depois que ela menstruou pela primeira vez. Era um casamento arranjado para fazer uma união entre as coroas de Espanha
e de Portugal. Desde a noite de núpcias, o relacionamento foi um desastre. Ela mordeu-lhe a orelha, quase arrancou um pedaço, atirou-lhe um candelabro. Eles nunca gostaram muito um do outro. Eu sei que pode ser um momento complexo, Dom, mas chegou a hora da gente meter a mãe no meio. Como era a sua relação com a sua mãe? Minha mãe era uma pessoa excêntrica e ambiciosa. Muito ambiciosa. O fato de que desde pequenininha conversava com as embaixatrizes. E dançava, mas conversava com as embaixatrizes estrangeiras, tinha uma opinião. Ela defendia o sexo feminino. Então, por exemplo, ela brigava pelas azafatas, pelas aias, pelas damas de companhia dela. O problema dela é que ela é a perdedora. Ela apostou no absolutismo e esse absolutismo perdeu. Então, ela é a bruxa. Ela várias vezes tentou golpes contra o marido e nunca conseguiu. Ei! Você está falando de minha mãe. Desculpe, Dom, mas isso é história. Está escrito. Pois me fale quem escreveu, porque eu vou dar um par de vergastadas nesse sujeito. Relax, Dom. E quando chegou a hora de vir para o Brasil, aí sim que Carlota odiou. Porque ela não queria ser rainha de uma colônia. Então, para ela, o Brasil foi uma espécie de doloroso exílio. Ela tinha sede de poder, o que também era complicado para uma mulher naquela época. Ela vai tentar dar um golpe no marido ainda em Portugal. Depois, aqui no Brasil, quando chega, ela tenta pegar as províncias do Rio da Prata para ela virar regente da coroa espanhola na América. Ora, mas que opróbio, seu bruxo. Você gostaria que me referisse à sua mãe nesses termos? Olha, desculpe, Dom, mas o fato é que a tua família era meio disfuncional. Talvez tenhas razão. Enquanto meus pais guerreavam entre si, eu era jovem, me divertia. Não sabia então que uma das pessoas mais próximas a mim se preparava para virar o meu pior inimigo. E mais grave ainda, minha própria mãe se aliaria a ele. Você estava falando sobre sua mãe se aliar a um inimigo? Uhum. Mas para falar sobre isso, eu teria que falar sobre toda a minha infância. Mas fale, Dom. Desabafe. Estamos aqui para isso. Bom, eu passei os meus primeiros anos como todo mundo. Os pais ofereceram uma educação de qualidade a Dom Pedro. Só esqueceram de ficar de olho nele. E só ia à aula quando queria. Do que o príncipe gostava mesmo era de caçar. Depois que acordava, ninguém mais dormia no palácio. Os tiros de sua espingarda eram uma espécie de despertador. Ele também adorava cavalgar. E depressa, bem depressa. Dizem que ao longo da vida caiu 36 vezes do cavalo e quebrou várias costelas. Mas ele também tinha um hobby mais tranquilo, a música. Ele tocava vários instrumentos e compôs muitos hinos e marchas. Me falaram que precisava de prática, senão esqueceria como tocar. Tudo mentira. Eu dou o título de O Príncipe Orquestra, que era um apelido dele, porque ele tocava mais de 12 instrumentos. E a gente tem essa coisa gritante do não ler, mas ao mesmo tempo você tem uma cultura musical e outras áreas muito grandes, né? E amigos, Dom? Você teve amigos ou perambulava sozinho pelos jardins da Quinta da Boa Vista? Veja, Messê, eu tive um amigo, sim. Um irmão, na verdade. Dom Miguel era o irmão 4 anos mais novo de Dom Pedro. Eles brincaram muito aqui nesses jardins, quando estavam melhor cuidados na Quinta da Boa Vista. E não só brincavam, eles brigavam também. Mas era tudo muito leve,
Só que, com o tempo, eles foram se afastando, até em função da separação de seus pais, Dona Carlota e Dom João. Eles brincavam muito juntos, eles eram companheiros de cavalgada, eles amansavam cavalos, domavam cavalos juntos. O Dom Miguel, ele fazia tourada portuguesa, que é com cavalo, e o Dom Pedro não gostava da morte do animal, mas gostava do jogo, que começa a estragar a questão do absolutismo versus liberalismo. E aí começa uma rixa. Quando começaram a pipocar as revoluções liberais em Portugal, Dom João foi chamado de volta para o reino. Só que ao chegar lá, ele convocou o Dom Miguel para que também fosse comandar os exércitos e tentar manter a Casa de Bragança no poder. Eu acho que Dom Miguel, sinceramente, quer dizer, fora as suas ambições pessoais, que eram muito grandes, fora as ambições da mãe, as duas ambições se juntaram, ele representa, sim, uma parte de um povo português que é nostálgico, esse povo que quer proximidade com o seu rei, com a sua rainha, saudoso do antigo regime, de uma vida aristocrática atuante. O Dom Miguel vai tentar dar um golpe contra o pai lá em Portugal, ainda com o Dom João vivo, instigado pela mãe, que era uma ferrenha absolutista, que se recusou a assinar a Constituição de Portugal e por isso é exilada na Quinta do Ramalhão. Carlota Joaquina o convenceu a destronar o próprio pai. Então, Dom Miguel desferiu um golpe militar em abril de 1824, a Abrilada. Foi uma confusão. Só acabou quando meu pai tomou refúgio num barco inglês, demitiu meu irmão e enviou minha mãe para o Palácio de Queluz. Ela nunca mais saiu do exílio. Que família, caro bruxo. Que família. Tô sabendo. E por falar nisso, por falar no Caim, no seu irmão, onde é que ele foi parar? Ele se exilou na Áustria. Áustria. Acabo de me lembrar que não falei de uma austríaca. Uma das mulheres mais importantes de minha vida. Em 1817, Dom Pedro foi obrigado a se casar, entrar nos trilhos, né? A escolhida foi Carolina Josefa Leopoldina, filha de Francisco I, o grande imperador da Áustria. O casamento foi estratégico. Leopoldina era cunhada de Napoleão, aquele mesmo que tinha invadido Portugal em 1808 e por causa disso a família real tinha se refugiado no Brasil. Mas Leopoldina não era uma pessoa que se deixasse manipular. Ela vem realmente uma das cortes mais sofisticadas, intelectualmente cultivadas da Europa. Tinha sido educada para ser uma imperatriz Habsburg, que era a casa imperial mais importante da Europa. Então era poliglota, escrevia muito bem, falava várias línguas, ao contrário do Dom Pedro I, né? Tinha dificuldade para escrever em português mesmo. Ela teve uma educação exemplar. Tinha sido aluna do Goethe, era amiga do Schubert e apaixonada por mineralogia, botânica e ciências em geral. Era uma pessoa extraordinária, um grande faro e intuição política. Leopoldina e Pedro se casaram por procuração. Pergunta pro Maria Alva, do que o meu marido gosta? E aí o Maria Alva falando, então, eu não sabia o que ele gostava. Aí eu sabia que ela gostava de minerais. E aí eu falei pra ela que ele gostava de mineralogia. Aí tem a carta dela pra irmã, falando assim, estou tão feliz. Eu descobri que meu futuro marido gosta de mineralogia. Dizem que quando Leopoldina viu o retrato do futuro marido num medalhão, ela se apaixonou por ele. Foi o dito amor à primeira vista. 6 meses depois, Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro. Ela adorou a cidade. E a cidade adorou ela. A recepção foi efusiva. E quando finalmente Pedro viu a sua esposa cara a cara, ele também se encantou por ela. Fico imaginando ela desembarcando no Rio de Janeiro, mostrando as pedras pro Pedro. E eu, o que eu faço com isso, né? Esse paralelepípedo. O grande problema tenha sido o fato de que ela, já imersa em leituras românticas, vai se apaixonar pelo marido, o que absolutamente não estava no programa, né? Casamentos monárquicos, sabemos, não apenas reis e rainhas dormiam em quartos separados, que podiam ser interrompidos a qualquer momento. O sexo era para a procriação, né? E o amor, a gente imagina que tudo constrói, não foi bem assim. Eu poderia ter sido um melhor marido para ela. Melhor marido? Como assim, melhor marido? Sabe como é, né?
Mas olhe que más línguas também falam mentiras, hein? Falam até que se não fosse ela, Dom, você não teria proclamado a independência. Quem falou? Eu vou atrás desse caluniador E dar 2 vergastadas nele. Eu vou embora. Vai aonde? Não chegamos nem na metade. O que pode acontecer se eu partir? Terrível bruxo. Quem sabe eu faça um sortilégio e transforme o Brasil numa república. Uma república? Como as daquele terrível Simão Bolívar? Como a Venezuela? Bem assim. Muito bem. Muito bem. Enfrentarei as tuas ignóbeis humilhações. Eu fico. Durante as guerras napoleônicas, Portugal acabou virando quase um protetorado militar do Reino Unido. Ou seja, não foi invadido pela França, mas acabou ocupado pela Inglaterra. E a reação demorou mais de uma década para vir, porque foi só em 1820 que estourou a chamada Revolução Liberal do Porto. E assim, o reino desferiu uma espécie de ataque institucional, quase um ataque hacker contra o Brasil, fechando tribunais e repartições e instalando juntas de governo que deveriam responder direto para a metrópole. As cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. O Brasil perderia o status de Reino Unido a Portugal e Algarves, qual ele havia sido alçado em 1815, e as províncias não responderiam mais ao Rio de Janeiro, seriam províncias autônomas que responderiam diretamente a Lisboa. E ainda por cima, exigiram o retorno imediato da família real para Portugal. Quando chega as ordens, em 1821, para ele embarcar de volta, ela vê que... Peraí, como é que tá o Dom João lá? Ele tá praticamente um virtual prisioneiro dessa Assembleia Constituinte Portuguesa. Ele não decide mais nada. Tem até uma piada que o Dom João abriu o jornal e falava assim, vamos ver o que eu decidi ontem. Porque eram as cortes decidindo em nome dele. Ela se aproximou de uma ideia de rompimento de Portugal bem antes de Dom Pedro I. O José Bonifácio escreve uma carta belíssima para Dom Pedro, falando assim, olha, você tem a certeza de que se você partir, isso daqui vai se fragmentar. Você vai ficar com sangue nas mãos, inclusive, porque isso aqui vai virar uma guerra, né? E quem que vai assumir? Enquanto Dom Pedro está ainda preocupado, se eu não seguir o que as cortes querem, eu vou perder o título de herdeiro do trono de Portugal. Ela vai negociando esse fico do Dom Pedro. Então eu brinco que o fico dela é anterior ao fico do marido. O meu pai já tinha voltado e eu até sentia saudade de Portugal, não posso mentir. Mas isso significaria que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Bom, em 9 de janeiro de 1822, recebi um abaixo-assinado. 8.000 pessoas pediam que eu ficasse no Brasil. E foi então que eu disse a frase que nunca mais esqueci. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Mas não foi só isso que você disse, não. Os jornais registram aqui que você também falou. Vou demorar a minha saída até que as cortes e meu augusto pai e senhor deliberem a esse respeito. Ou seja, você procrastinou, Dom. Deu uma enroladinha. Imprensa golpista! Bom, não responderei mais às suas calúnias. Tá tudo aqui, no teu prontuário. Ah, é? É. Podemos prosseguir. Nos meses seguintes ao dia do fico, Portugal aumentou a pressão sobre o Brasil. As cortes exigiram a prisão imediata dos ministros, desfazer todas as decisões do príncipe e o retorno imediato da família real para Portugal. Essas ordens chegaram ao Brasil em fins de agosto e início de setembro, quando você estava em São Paulo. Tinha ido lá buscar o apoio dos aristocratas.
da elite. E, enquanto isso, no Rio de Janeiro, quem é que você tinha deixado como regente? A Leopoldina, correto? Correto. Eu fui a primeira mulher que comandou os negócios internos no Brasil. E espero não ter sido a última. Eu não podia deixar que o Brasil voltasse ao estatuto de colônia. Se isso acontecesse, os nossos portos se fechariam e teríamos que voltar a fazer comércio apenas com Portugal. O meu sogro já tinha conquistado a abertura para o mundo e isso seria um retrocesso. E então, eu assinei a deliberação do Conselho e enviei uma missiva com urgência para Pedro. Com vosso apoio, ou sem vosso apoio, o Brasil fará sua separação. O pomo está maduro. Colhei já, ou senão apodrecerá. E então, eu gritei: independência ou morte? Ou será que não gritei? Olha, uma coisa eu vou te falar. Se gritei, não foi do jeito que está naquele quadro ali, não. Aliás, quem foi o artista? Nem as ventas me soube favorecer, francamente. Pedro Américo era um pintor brasileiro bem famoso, um prodígio desde criança. Aí ganhou bolsa para estudar na Europa. Quando ele vai receber a encomenda do Independência ou Morte, que é esse grande quadro que vai ser produzido para o edifício do Ipiranga, ele já é um artista bastante celebrado. Então, senhoras e senhores, chegou a hora de estarmos frente a frente com a história, com a obra que melhor representa a independência do Brasil. O quadro de Pedro Américo. Ups, deu branco. A história está encoberta por motivo de reforma. O quadro é uma cena teatral bastante desvinculada dos acontecimentos reais, feita para exaltar o patriotismo e centrado na figura de um líder guerreiro. Já haviam se passado 66 anos desde a proclamação e, claro, não restava nenhuma testemunha ocular da história. E também é legal o fato de o quadro estar encoberto, porque essa obra aí, ela tanto revela quanto encobre. A história por trás dos panos é tão reveladora quanto a história que se expõe à nossa frente. Lógico, aquele quadro, né, como dizia o próprio Pedro Américo, a realidade inspira e não escraviza o pintor. Nós temos no canto esquerdo da pintura uma figura muito diminuta, né, que conduz um jumento. Se nós temos o Dom Pedro ao centro, os oficiais, né, a Casa do Grito e a figura do carroceiro, a figura do negro aparece como um detalhe. Onde tem a figura do carroceiro ali na frente, ali eram para figurar dois homens negros, né? Possivelmente, a Comissão do Ipiranga refutou esse estudo como uma solução final. São Paulo, que queria marcar justamente que a sua população era feita de branco com indígenas, ou seja, né, apagando a presença negra no imaginário, na criação do seu povo. Deveria ser tratada como uma grande polêmica, né? Como é possível as manobras, as artimanhas que foram feitas para caber dentro de um projeto independentista a manutenção da escravidão? Eu acho que, acima de tudo, é uma discussão sobre responsabilidade. Qual responsabilidade cada grupo tem na história? Mas ele, de uma maneira muito habilidosa, também não deixa o negro de fora, né? Ele coloca o negro lá no alto, mas, de uma maneira muito interessante, ele não participa do caminho da independência. Ele faz o caminho inverso. Independência para poucos. Independência para poucos e, assim, publicamente assumido. Toda a questão dos critérios que foram sendo construídos para o direito ao voto, os critérios censitários, as exclusões de raça e de gênero, tudo isso foi feito lá atrás e isso continua reverberando. A tela do Pedro Américo
obscureceu muitas outras narrativas. Ele cria uma narrativa centrada na figura de um Dom Pedro, de um homem e de uma herança europeia. Então eu era o imperador independente de um país independente. Talvez tenha sido um pouco de independência demais pra mim, seu bruxo. Às vezes me senti até um pouco cansado. E tinha algo ou alguém contribuindo para esse cansaço? Messê quer que eu fale daquela pessoa, né? Não sei do que você está falando. Mas é claro que sabe. É claro que sabe. Estou falando dela. Dom Pedro conheceu Domitila de Castro, Canto e Melo quando estava em São Paulo, poucos dias antes, 10 dias antes do 7 de setembro de 1822. Ela era de uma família de pequena nobreza e o encontro foi fulminante. Dom Pedro passou a cavalo enquanto eu estava sendo transportada pelos escravos numa cadeirinha com alças. Quando a vi, senti-me tomado por uma força tão grande quanto a de 1000 soldados. Ele era um galanteador. Elogiou a minha beleza e se ofereceu para me levar para casa com a sua guarda de honra. Não pesava nada. A cadeira era tão leve quanto o próprio amor. Então, ela virou para mim e disse: "Ah, como Vossa Alteza é forte!" Horas depois, passamos a nossa primeira noite juntos. Domitila acabaria se mudando para o Rio de Janeiro pouco tempo depois. E Dom Pedro a instalou numa casa quase em frente à Quinta da Boa Vista, onde ele morava com a Leopoldina. Foi a maior cara de pau. Titila. O relacionamento durou 7 anos e foi muito, muito vexatório para Dona Leopoldina. Até porque Dom Pedro nomeou Domitila como a dama camarista da sua esposa. E isso fazia com que as duas tivessem contato diário no mesmo quarto. Não foi bem assim. A realidade é muito mais complexa. Mas uma coisa você vai ter que admitir, Dom. No amor, você era um homem muito prolífico. Tem gente que diz que você teve até mais de 100 filhos. 100 filhos? Não, como assim? Fake news! Esses mentirosos merecem... Eu sei, 2 vergastadas. Mas, se não foram 100, foram dezenas. Tá aqui no seu prontuário. Quer que eu te leia? Olha aqui. Com a imperatriz Dona Leopoldina, 7 filhos. Vai contando. Com a imperatriz Dona Amélia, 1 filho. Com a Domitila de Castro, Canto e Melo, a Titila, a popular Marquesa de Santos, 4 filhos. Com a Maria Benedita, a baronesa de Sorocaba, que por acaso era irmã da Domitila, 1 filho. Com a bailarina Noémie Thierry, 1 filho. Com a francesa Clémence Saissé, que aliás era casada, 1 filho. Eu tava transcrevendo as cartas, né? Eu começava a dar risada, porque assim, ele é muito cara de pau. Para amante, ele escreve uma carta dizendo: "Não namora mais ninguém desde que lhe dei a minha palavra de honra." O cara teve filho com a irmã dela, tipo, com a irmã da amante. Então, nesse ponto, ele não sabia se comportar. Ele não sabia ser um dinasta. Até então, um rei fogoso, um rei viril, era o rei que tinha muitas amantes, que as exibia publicamente, que adotava ou não os bastardos. Mas a Revolução Francesa põe um fim a isso. E o rei fogoso agora é o rei fraco. Com a Luísa Meireles, lá das Minas Gerais, 1 filho. Com a freira,
Ana Augusta Peregrino Faeiro Toste, que tocava sino lá no convento da Esperança, na Ilha dos Açores, um filho. E com a Andressa dos Santos, serva do convento da Ajuda, outro filho. O que você chama isso? Eu chamo uma prole respeitável. Vivi quase 36 anos neste mundo. Um terço passei em Portugal, o resto no Brasil. O que seria eu, então? Talvez ambos, se possível for. Em 1826 foi um ano de lutos para Dom Pedro. Em março, morreu-lhe o pai, o rei Dom João VI, de 59 anos. Fazia 5 que eles não se viam. Em dezembro, foi a vez da Imperatriz Leopoldina, de 29. Ela teria morrido de um aborto espontâneo, mas é um caso meio tenebroso que ninguém sabe bem como foi e talvez tivesse até envolvido Dom Pedro. E deixa ela como regente novamente do Brasil, então pela segunda vez uma mulher governa o Brasil, só que ele já deixa ela doente. Tanto que ele adia a partida, porque ela não estava bem de saúde. Quando ela começa a melhorar um pouco, ele pega e vai embora pro sul, né? Ele está indo levar tropas e navios para a Guerra da Cisplatina. E o aborto, ele ocorre semanas depois da partida dele. Todos os dias eram publicados os boletins médicos, a temperatura, se ela tinha evacuado ou não, se ela tinha comido ou não. E nós temos ali que ter esses diagnósticos que são extremamente sofridos de uma pessoa que está se desfazendo até o momento da morte, e o povo cercando o Palácio de São Cristóvão, rezando, acendendo velas, em uníssono com a sua imperatriz. O fato é que Dom Pedro estava viúvo e Portugal queria que ele ocupasse o trono em Lisboa. Mas, mais uma vez, Pedro optou pelo Brasil. E ele urdiu um plano bem interessante. Ele abdicou da coroa portuguesa em nome de sua filha, Dona Maria, e resolveu dar uma última chance para o seu sinistro irmão, que estava no exílio na Áustria, Dom Miguel. E fez com que ele noivasse com a filha, Dona Maria. O plano era que ele ocupasse a regência de Portugal até Dona Maria poder casar-se com ele. Mas não foi bem o que aconteceu. Desde o Brasil, já estava certo o casamento do tio com a sobrinha. Isso é um projeto antes do Dom João voltar para Portugal. Porque já havia sido casado a Dona Maria I com o tio. Não tinha essa questão de endogamia. Parecia que ia dar tudo certo. E, em 1829, casei-me de novo. Com o Domitila? Não. Com a Amélia. Ah, claro. Amélia, aquela que era mulher de verdade. Nossa segunda imperatriz, Amélia de Lochtenberg. Mas e a Domitila? Bom, Domitila foi embora do Rio de Janeiro quando me casei. Não engane a si mesmo, Dom. Você a expulsou. Ninguém casaria com Vossa Majestade enquanto ela continuasse morando no Rio de Janeiro, do lado do seu palácio. Não houve tempo para pensar nessas coisas. O culpado foi, sabe quem? O meu irmão. Dom Miguel não quis esperar pela sobrinha. Em 1828, ele deu um golpe de Estado e aclamou a si mesmo como rei, ao modo antigo, ao modo absolutista, negando a carta, a Constituição que ele mesmo havia jurado respeitar. Dom Pedro decide então voltar para Portugal. Mas para que sua família não perdesse o poder no Brasil, ele abdica do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. A recaída do absolutismo é a face de Dom Pedro I, assim, porque ele tenta, aos poucos, percebendo que ele começa a ter poder dentro do país novamente, cometer os mesmos pecados e abusos do seu pai. Tanto é que ele começa a, de uma forma quase unilateral, autoritária, tentar fazer novas guerras de novo no sul do país, contra boa parte do parlamento que não o apoiava, né? Em 26
1707, ele assina um novo tratado com a Inglaterra. Por esse tratado, ele já tinha que começar a parar com o tráfico negreiro. Quando ele manda esse tratado para ser ratificado e que o Congresso dê as formas para combater o tráfico, o mundo dele desaba dentro do Congresso Nacional. Por quê? São quem não quer que acabe o tráfico. E essa elite conservadora, retrógrada, que é dona de latifúndio, esse povo está defendendo os seus interesses, não está defendendo os interesses do Brasil. E ele é limitado lá em 1831, onde ele é basicamente expulso do Brasil, né? Porque 31, aí sim, marca um fim, né? Uma descontinuidade. Em 1831, Dom Pedro desembarca em Portugal, pronto para travar uma guerra civil contra o irmão pela retomada da coroa. Dom Miguel, ele era muito cruel. Ele era muito autoritário, completamente. Ele tinha... O Pedro, muito embora fosse autoritário também, ele tinha um verniz cultural, um verniz e ele queria ser constitucional. Ele queria ser moderno. Foram acontecimentos dramáticos, muito dramáticos. A guerra foi muito sangrenta. Foi fratricida. Das mais violentas de sempre em Portugal. Mas vencemos. Nós, os liberais, vencemos. Eu só não lembro muito do que aconteceu depois. De qualquer forma, a vida é isso. Nascer e morrer. Aí está o meu derradeiro moinho de vento. A guerra acabou em 1834, mas Dom Pedro não teve muito tempo para reinar em Portugal. Ele acabou contraindo tuberculose e recolheu-se ao Palácio de Queluz, para o mesmo quarto, todo ilustrado com as gravuras de Dom Quixote, onde 36 anos antes ele havia nascido. Poucos meses depois, em 24 de setembro de 1834, Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil... O quê? O que aconteceu? Foi soprado pelo vento. Blowing in the wind. Como todos nós, Dom Pedro passou a vida combatendo, às vezes gigantes, às vezes moinhos de vento, mas sempre combatendo. Após a sua morte, seu coração foi levado para a cidade do Porto e continua lá até hoje. Mas será que durante a vida o coração dele, no fundo, não pertenceu sempre a Portugal? Mas o que interessa é que hoje nós tentamos entrar na cabeça e no corpo do nosso primeiro imperador. Já o coração, esse está longe, muito longe daqui.